Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol E eu sou a Karina Pirró. e hoje nós temos um neurogalã para conversar aqui com vocês. Nicolas, muito prazer, um prazer te receber aqui de verdade. Obrigada por ter aceito o convite. Eu te conheci através de um corte polêmico que você estava falando um pouquinho a respeito do aborto, mas num sentido muito mais profundo, falando sobre vida e morte. E foi por isso que eu quis que você estivesse aqui, para você discorrer um pouco mais com toda a sua sabedoria sobre diversos assuntos. Eita, nós. Olha como a gente começa. Polêmica. Então já vamos arrumar. É um neurocientista, certo? Isso, eu sou neurocientista. Mas antes de mais nada, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Fico muito feliz que você tenha gostado do conteúdo que você encontrou por aí, apesar, né, de dividir tantas opiniões. Mas é isso, neurocientista, né? Neurocientista, para quem não sabe, é alguém que estuda o cérebro, o sistema nervoso de forma geral, como que ele funciona, e traz isso como fomento para as outras áreas que vão aplicar esse conhecimento de alguma forma, como, por exemplo, a medicina, a psicologia, né? Que podem se valer desse entendimento. Muita gente acha que eu sou médico, né? Pergunta, nossa, você é médico, por acaso? O que você está analisando que está passando na minha cabeça? Você consegue ler meus pensamentos? Sim, bem que eu podia, mas não é bem essa a ideia. Brincadeira, não posso ler os pensamentos de ninguém, mas... E também não sou médico, não prescrevo remédio, o pessoal vem me pedindo diagnóstico, mas não. A gente Quais são os estuda. trabalhos de um neurocientista possíveis? Assim, a gente tem o trabalho mais comum, o caminho mais natural para o neurocientista é aquele que é dentro do mundo acadêmico. Então, você vai estar dentro de um laboratório, fazendo pesquisa, vai fazer seu mestrado, vai fazer seu doutorado, seu pós-doutorado, seu pós-doutorado, e um dia talvez você vire professor numa universidade, né? E consiga trabalhar lá. Você também pode trabalhar em empresas, né? Por exemplo, na indústria farmacêutica é muito comum se buscar, porque eu tenho conhecimento ali de biologia, de farmacologia, que é bem importante, né? Ainda mais tratando do mundo que a gente vive, com as pessoas envelhecendo cada vez mais, com as doenças neurodegenerativas super aumentando por conta disso. Então, existe aí um mercado em ascensão também. Mas existem N possibilidades, né? O neurocientista, ele tem uma visão muito interdisciplinar sobre as coisas. Ele tem uma formação que é obrigatoriamente interdisciplinar, porque a gente estuda o corpo humano, a nossa mente e o nosso comportamento. E isso interage com absolutamente tudo que a humanidade faz. Então, em todas as áreas, você vai encontrar um neuro, alguma coisa que tem relação com aquilo. Então, a gente hoje em dia fala sobre neuroarquitetura, fala sobre neurodesign. A gente fala sobre... Neuromarketing, né? Eu mesmo trabalho... Neuropsicologia, né? Então, eu mesmo trabalho com tecnologia também, né? Como gerente de produto e tal. Então, a gente traz inovação, um olhar diferente para as coisas, um olhar interdisciplinar para isso. Você pode empreender sempre também, então tem o meu canal, também faço divulgação científica, tenho livro escrito, tenho curso, enfim, N coisas que um neurocientista ele pode fazer, né? Ou uma neurocientista pode fazer, claro. Como que a publicidade e o marketing se valem dos conhecimentos da neurociência? Fala para mim sobre psicologia do consumo. Lá vem a polêmica. Bom, a ideia por trás de você estudar neurociência do consumo é você entender como que as pessoas vão reagir a material publicitário e aos produtos de forma geral. Então, tem duas formas como a gente pode enxergar isso. A gente pode enxergar isso do ponto de vista da ergonomia, né, da neuroergonomia. Então, como que eu vou me relacionar com o produto em si? Qual que é a melhor forma dele, por exemplo, trazer uma menor carga cognitiva para o seu uso? O que é a carga cognitiva, né? Essa ideia de que o produto ele pode ser fácil de usar ou ele pode ser muito difícil de usar. Se ele for muito difícil de usar, provavelmente as pessoas não vão querer usá-lo, ele não vai ter uma boa penetração de mercado, etc. Então, a neuro pode vir no momento do desenvolvimento do produto para falar assim, olha, então, se a gente seguir essas boas práticas aqui, a gente vai criar um produto que é mais simples de usar. Esse produto tem uma chance melhor das pessoas se engajarem emocionalmente com ele, a ponto de quererem consumi-lo, quererem usá-lo. E do outro lado, a gente tem o lado da propaganda também. A gente analisa como que o discurso, né, todo o audiovisual de uma propaganda gera efetividade neurológica no sentido de está sendo compreendida a mensagem, essa mensagem está sendo lembrada, ela evoca emoções positivas ou negativas, né? Como que as pessoas reagem a isso?
Então, essa é a forma como que os publicitários, né, as agências de marketing, elas têm usado do conhecimento, esse válido conhecimento de neurociência, para gerar produto e gerar propaganda. Gerar engajamento e gerar polêmica. Gerar engajamento e gerar polêmica, bastante, sim. Você comentou com a gente aqui que você já teve, como nós, alguns cortes viralizados e que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou. Um tema que era fácil da pessoa captar e que ela acaba interagindo. Ela não faz o papel de assistir o podcast inteiro, porque é o mais complexo. Ela assiste o corte, ou às vezes nem o corte ela assiste, ela só lê a legenda ou o título. O título do vídeo, E já sim. tira as conclusões dela. E a gente já viveu os 3 aqui vídeos viralizados que foram ou bem interpretados ou mal interpretados. Sim. E aí você tinha comentado, puxando para um lado pessoal, quanto isso teve um impacto emocional na sua vida. Sim, sim. Foi um dia bem difícil, na verdade. Eu fui num desses grandes podcasts que é super famoso pelos seus cortes, né, principalmente. E é claro, né, a entrevista completa muito menos gente assiste do que o corte. E tava falando sobre vários temas naquela conversa, foi uma conversa super gostosa, um papo super bom, quem assistiu o vídeo inteiro super curtiu e tal. Mas na capa do vídeo vinha uma provocação, é claro, né, para chamar a atenção das pessoas para que elas cliquem nos vídeos, porque a rede social, o algoritmo funciona com base nisso, então quem tá do lado de cá produzindo conteúdo fica vulnerável nesse sentido. E aí, a forma como boa parte das pessoas elas respondem ao conteúdo, como você bem falou, às vezes não assistem inteiro, às vezes pegam só um pedaço descontextualizado, ou ainda tentam responder a pergunta que se lança na capa do vídeo sem nem ter visto a opinião do especialista antes, ou nem considerado o histórico daquela pessoa, nem nada, ou por que ela está falando aquilo, gerou comentários que foram bem pesados, assim. Então, eu lembro que foi um dia bem, bem ruim. Foi um dia em que eu não consegui fazer muita coisa. Porque por mais que você pense assim, poxa, eu não vou dar trela ou para opinião dos outros no geral, assim, eu vivo minha vida, eu tenho meu conhecimento, eu estudei 10 anos para falar sobre esse assunto, não tem porquê. Mas o nosso lado emocional, ele reage primeiro e ele é difícil de você domar, muitas vezes. O impacto que isso teve foi que, por um bom tempo, eu fiquei relutante de participar desse tipo de coisa. Eu diminui muito a minha presença nas redes sociais, muito, assim. Tipo, isso prejudicou completamente o trabalho que eu vinha desenvolvendo, que vinha numa ascendente muito legal, muito bacana. E aí aconteceu isso, foi uma situação que até hoje eu luto para conter o estresse de estar numa situação como essa, né? Porque a gente fica imaginando o que vem depois. E, existem muitas pessoas maldosas, né, nesse sentido. Mas para cada pessoa maldosa existem 10 pessoas com um pensamento positivo que vão te encorajar, que gostam daquilo que você fala, que aquela mensagem que você está trazendo para elas faz com que elas cresçam de alguma forma. E elas estão ali, super dispostas a retribuir esse conhecimento que você traz com carinho, né? E isso é o que importa no final das contas, é dar ouvidos para quem tem algo a trazer de bom pra gente, algo construtivo, algo que faz a gente crescer, né? Não aquilo que tenta diminuir a gente, né? Ni, quero te fazer uma pergunta, mas para eu fazê-la, eu quero primeiro construir um pensamento com você, tá Bora bom? lá. E aí fica à vontade para me falar se eu tô certa ou se eu tô errada. E é real uma curiosidade minha, e se eu tiver completamente errada, por favor, à vontade para me falar, Nath, errou feio, tá? Bora lá. A neurociência se baseia no fato de que nós temos ainda um cérebro primitivo, tô certa? Sim. de certa E forma, que sim. a gente vai usar, para a maioria dos princípios neurocientíficos, a questão da seletividade de Darwin. Sim, Perfeito. Então, construir o pensamento com você. beleza. Partindo desse pressuposto, por que a gente tem que tomar 3 litros de água se a gente pensa que o Neandertal, ele não tinha água à disposição dele e que ele ficava horas sem consumir água? E por que a gente teria selecionado um comportamento que é totalmente contraproducente? Caramba. Tá aí Tem uma que pensar, pergunta né? que bota a gente pra pensar. Olha, pegou num ponto que eu nunca pensei que alguém ia me perguntar sobre por que a gente precisa beber 3 litros de água se é um Porque comportamento pensando no contraproducente. funcionamento do cérebro Uhum. e pensando que a gente vai selecionando comportamentos que são adaptativos, por que a gente teria selecionado um comportamento que é totalmente inadaptativo para o ambiente que a gente vivia antigamente? E se a gente toma 3 litros de água, o que o nosso corpo faz? Nossa. Elimina.
Ele elimina. Você fica assim. indo no banheiro, no banheiro, no banheiro, no banheiro. Não para nunca, né? Bom, como que a gente pode começar a tentar responder essa pergunta? Essa é uma pergunta difícil, é uma pergunta muito interessante. Nem todo comportamento tem uma base genética completamente... Assim, vamos falar de uma outra forma para isso ficar mais claro. Existe uma influência genética sobre o comportamento, no geral. E esses genes, eles são selecionados através da seleção darwiniana, como você bem mencionou. Mas nem tudo que a gente faz é baseado... Isso não é um determinismo, né? A gente também tem muita coisa que vem de carona. Não necessariamente está sendo selecionada aquela característica em si, né? Então, por que dos 3 litros de água? Por que 3 litros é um número mágico, assim, no sentido de, por que a gente precisa de tanto, correr tanto atrás disso, por algo que parece ser tão contraproducente? Bom, é uma ótima pergunta. Eu também não consigo entender muito bem para pensar assim, por que tanto? Inicialmente, que antes, como ela começou, a gente vivia na escassez. E escassez nunca é a melhor opção. Sim. Então, hoje a gente não vive na escassez, a gente tem essa disposição. E aí, talvez, os estudiosos, nutricionistas e sei lá quem mais, começaram a perceber que quanto mais hidratado a gente tá, melhor as células funcionam. Talvez tiveram vários estudos mostrando que ter mais água ajudava o corpo a ter algum benefício. Sim. Não sei qual benefício, eles devem saber. Né? Eles falam que é desinflamação, que na verdade, tipo assim, quando você vai consumindo, você vai eliminando toxina. E que esse ir embora, a água, faria com que essas toxinas sejam eliminadas. Mas se a gente for pensar em uma adaptação, é inadaptativo. Porque é inadaptativo que você tenha que ficar indo toda hora ao banheiro, não é? Por conta do fato, até da própria escassez, né? Do recurso que é limitado, parece ser inadaptativo. Gente, tá difícil. Tem trava-línguas aqui pra deve você ser dizer. assim, você vive sem os 3 litros de água, mas talvez o seu corpo tivesse que trabalhar menos para liberar as toxinas se você bebesse mais. Então, eu acho que é uma escolha, mas a gente tem como escolher hoje. Eu acho que posso eliminar mais as toxinas bebendo mais água, e isso vai me fazer mais ao banheiro. Tá bom? Sim. Acho que é mais uma escolha baseada em conhecimento. Né? E não só isso, como também dentro da nossa cabeça a gente tem um sistema para dizer pra gente se a gente tá precisando de água ou não, né? Exato. O cérebro que manda na sua sede. Exato, Ele mas vai quando dizer. a gente toma 3 litros, você não toma com sede. Não, então... não. Mas Isso é isso. aí Aí é a uma gente já escolha tá consciente. Uma forçação de dó, né? É. Tipo, às vezes você tá até com ânsia, assim. Você tá tomando, mas você tá até com ânsia de vômito. Eu entendo que, do ponto de vista da saúde, do que os nutricionistas trazem, isso é importante, sim. Mas também tem um outro lado, né? A gente tem um mecanismo para dizer pra gente se a gente tá precisando de água ou não, né? Ele vai medir, o seu cérebro tá o tempo inteiro medindo a volumetria no seu sangue de vários sais minerais e água, inclusive. E ele vai dizer pra você, você tá desidratado ou você não tá desidratado. Vai lá e bebe água, pô, você tá com sede. Não, beba. Agora, a questão da gente ter que procurar por tanta água, realmente, parece... eu, por exemplo, não consigo. 3 litros de água, assim, pra mim já é demais. Se eu consigo tomar 2 litros, eu já tô pulando de alegria, falando assim, vitória, né? Porque... Aí eu penso assim, mó balela isso daí. O pessoal não sabe pensar, meu. Tipo assim... Deve ser um complô. Puta negócio Dos nutricionistas falando assim, vamos falar 3, porque vão tomar 1? Então vamos jogar pra cima. Tem que jogar pra cima, né? Eu acho que, tipo assim, alguém começou a falar isso, aí as outras pessoas começaram a falar também. E sabe essas coisas que as pessoas, tipo, vão levando e empurrando como conhecimento, e aí depois chega lá na frente e fala assim, não... Sobrecarregou o rim, né? Ovo não era bom, agora é Agora é bom. bom. Aí não sei o quê, tipo assim, que é mais ou menos isso, assim, alguém falou e aí as outras pessoas falaram também e não sei o quê, e foi indo, porque eu penso a mesma coisa, tipo assim... Pô, seu corpo é sábio. Será que se você tivesse toxina, ele não eliminaria de qualquer forma? Porque quando você tá com um corpo inflamado, o que seu organismo vai fazer? Produzir febre. Sim. Tipo, você não pede pra ter febre. Você não liga um botão e fala, me dê febre pra eliminar aqui a minha inflamação. Então, tipo assim, seu corpo sabe o que fazer. E eu tenho cachorro. E quando você vê cachorro, é incrível como, tipo assim, tudo eles lambem. Se eles tiverem uma ferida, eles lambem. Se eles estiverem com coceira, eles lambem. Se eles não sei o quê. E aí eu fui estudar a esse respeito por curiosidade. Eu fui ver que, tipo, dentro da saliva do cachorro tem ali propriedades que são... não anti-inflamatórias, mas quando você ameniza a dor, tem analgésicas. Isso. Então, ele tem uma analgesia
momentânea ali naquele ferimento, porque eles pensam, eles não tinham nada na natureza. Tipo, ele não vai pegar a plantinha, tirar o caldinho e colocar, não sei o quê. Então, o que eles têm? A boca. A gente tem alguns mecanismos parecidos também, né? Que é por causa do tato. A gente pressionar uma região lesionada também, porque a forma como as nossas fibras, né? O que acontece na dor? Você tem lá o machucado vai liberar umas certas substâncias, né, naquela região. E a presença dessas substâncias vai indicar para os neurônios sensitivos ali da pele que existe a ferida, né? E aí você vai começar a sentir aquela dor. Essa dor, geralmente, ela pode ser muito rápida, se for um caso de uma queimadura, por exemplo, né? Aí não tem muito que você possa fazer, mas se ela for um arranhão, uma coisa desse gênero, ela vai ser carregada por umas fibras de calibre mais fino, né? O neurônio, ele tem corpo e tem essa fibra, né? Que se chama axônio, por curiosidade. Então, esses axônios, né, essas fibras, elas têm vários calibres. E elas podem vir acompanhadas de uma capinha isolante ou não. Que a gente chama de bainha de melino. Então, essas fibras lentas, essas fibras dessas feridas, elas são lentas na sua transmissão, porque elas são finas e não são mielinizadas, não estão envoltas nessa capinha. Então, o sinal elétrico, ele passa com mais dificuldade. O tato, ele já é diferente. Ele é carregado por fibras grossas que são mielinizadas, então a informação chega mais rápido. E lá no nosso sistema nervoso central tem um mecanismo pelo qual essa informação tátil vai chegar mais rápido e vai inibir um pouco da dor. Então é uma forma de analgesia através do próprio tato, né? Aquele negócio de vó falar, não, esfrega que passa, né? A gente faz isso com criança mesmo, né? Se a criança bater a cabeça, se qualquer coisa, que a mãe faz? A primeira coisa, ela pega, esfrega. E você vê, é intuitivo, né? Porque talvez se a gente pegar, sei lá, pessoas que nunca conviveram em sociedade, tiver uma mãe e um filho, e o filho se machucar e eles estiverem numa floresta, ela provavelmente vai ter esse comportamento, mesmo sem ter sido ensinada a fazer isso. Então, aí eu pensei o seguinte, embora o nosso cérebro seja muito inteligente para entrar em homeostase, né, em equilíbrio, quando a gente está com sede, ele avisa, e aí a gente vai lá e busca água. Se a gente está com fome, ele avisa, a gente busca, come, aí ele avisa que já comeu, então libera aí neurohormônio que é para parar de comer, e é assim, ele é muito inteligente. Só que a gente, talvez seja isso importante da gente falar, a gente já enganou muito o cérebro. Quantos de nós comemos mais do que precisávamos, né? Hoje a gente tem um controle, ou a gente perde o controle do quanto quer comer, porque o cérebro já recebeu aquele alimento hiperpalatável e aquilo bagunçou todo o sistema homeostático. Então, a gente vive uma vida de correria, onde a gente tem sede, mas não percebe a sede. Porque deixa passar. O seu corpo avisou para você ir ao banheiro, você não foi. O seu corpo avisou que você está com fome, você não comeu. Ou ele avisou que não está com fome e você pediu a sobremesa. Então, a gente bagunça o sistema. A gente parou de respeitar o nosso corpo, né? E aí, eu acho que tem uns médicos para voltar para a gente e falar o que a gente tem que fazer, que seria o básico, né? Come só quando está com fome, para de comer quando passou a fome. A gente tem que começar a aprender a prestar atenção no nosso corpo que a gente deixou de prestar. Sim. E aí, eu não respondeu os 3 litros de água, né? Porque dificilmente a gente vai ter 3 litros de sede, né? Exato. E os nutricionistas vão ficar malucos com a gente. Mas quantos de nós... Principalmente comigo. Mas eu já tô cancelada. Então, mas quantos de nós, quando alguém pergunta quanto você toma de água, fala 500 ml no máximo por dia. Então, a gente perdeu noção. Mas você tira do alimento. Uma coruja não toma água. Mas várias vezes você sentiu sede e não tomou água porque você estava atendendo. É um pouco de desrespeito que a gente tem com o nosso corpo. Mas a corpo. gente tira de outras formas. Tipo, vamos tomar água. A gente tira. Todo mundo tomando água. Ni, você que estuda bastante a neurociência, o que a gente tem de mais atual para tratamento de depressão? Olha, tratamento de depressão, a gente tem medicamentos e terapia, sempre a base, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas tem outras coisas que têm surgido que são bastante interessantes. Saiu um estudo na semana passada, na National Academy of Sciences, lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é dos Estados Unidos agora, fugiu, mas é uma revista renomada. E os pesquisadores, eles são da Universidade de Stanford, eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles juntaram 2 técnicas de neurociência. Uma de imageamento cerebral, que é a ressonância magnética funcional, que existem aí nos hospitais, de vez em quando alguém já foi lá fazer uma ressonância e tal. Você consegue fazer uma imagem do cérebro, né?
E aí eles usaram essa técnica para guiar uma outra técnica, que é uma técnica de estimulação cerebral, que ela é chamada de estimulação magnética transcraniana. Todo esse nome para dizer o quê? Para dizer que a gente coloca um campo magnético, aplica no escalpo, não é uma técnica invasiva, vai aplicar ali um campo magnético que vai mexer com as correntes que estão passando. Neuromodulação, né? Exatamente. Que estão passando ali no cérebro, né? E aí a gente consegue ativar ou desativar determinadas regiões do cérebro, mas eles fizeram isso para mudar o sentido da comunicação entre duas regiões do cérebro. A gente tem que... Eles usaram fMRI, né, que é essa ressonância magnética funcional, e mapearam sujeitos saudáveis e sujeitos com depressão, e com diversos níveis de depressão. E aí eles verificaram que a comunicação entre duas regiões do cérebro era muito importante. Essas duas regiões são a ínsula e o córtex cingulado anterior. A ínsula é uma região que é muito importante para a gente conseguir perceber os sinais do nosso corpo, a nossa propriocepção. Como que, o que o nosso corpo está mandando de informação para o cérebro a respeito do seu estado, né? E isso vai motivar a geração de emoções. E quem vai decidir qual emoção se está sentindo com base naquilo que está chegando seria esse córtex cingulado anterior, certo? Então, o sentido normal da comunicação entre essas duas regiões é a informação vem para a ínsula, da ínsula vai para o córtex cingulado anterior, né? Então, pacientes sem depressão é isso que você observa. Nos pacientes com depressão, eles observaram que o sentido da comunicação estava invertido. Caraca. Do córtex cingulado anterior para a ínsula. Como se a gente já tivesse decidido como se sentir antes de estar se sentindo, né? E aí eles pensaram assim, poxa, então tá, se essa corrente está alterada aqui, será que eu consigo voltar ela para o normal? E aí eles utilizaram a técnica de estimulação, neuromodulação, para mudar o sentido da corrente. Conseguiram inverter o sentido da corrente, eles observaram o quê? Que quanto mais grave o grau da depressão, mais severo, melhores os resultados do tratamento, né? Os pacientes, eles tinham um quadro que melhorava, né? Nem todos os pacientes melhoravam, mas 3/4 dos pacientes melhoravam no estudo, né? E aí eles... isso é muito importante também, porque trouxe uma ideia de marcador biológico para um transtorno psiquiátrico. A gente não tem para nenhum transtorno psiquiátrico até hoje um marcador biológico. Esse seria o primeiro. Então, isso é uma mini revolução que eles estão trazendo aqui para o tratamento dos transtornos psiquiátricos, né? Então, foi um estudo muito legal que você viu na semana passada, né? E, enfim, não é um tratamento farmacológico, não é um tratamento invasivo de estimulação, porque já se fazia estimulação transcraniana para depressão, inclusive. Só que os protocolos também, eles eram muito longos. Você tinha que fazer uma sessão por várias semanas, vários meses. E isso demorava para trazer um resultado e tal. E eles conseguiram fazer um protocolo de 5 dias, onde você fazia, acho que 10 sessões por dia de estimulação. E aí você observava já o efeito terapêutico. Então, e aí eles iam pra casa com o aparelho? Não. Ficavam indo pro hospital. Tá. É, você acha que pode ser parecido com a ketamina? Porque a ketamina, ela tem o mesmo sentido quando a gente pensa na forma como ela atua no sistema nervoso central. Porque a maioria dos tratamentos para depressão, a gente vai mexer na base da serotonina. Então, a gente está falando de química. Mas quando a gente pega a ketamina, ela mexe na parte elétrica. Então, ela também vai, de certa forma, ela vai pegar não um neuromodulador, mas ela vai pegar os neurotransmissores que são... Eu esqueci o termo específico. Não, o glutamato, isso sim. Mas os que carregam informação, tem um nome específico, né? Neurotransmissor, né? Mesmo, que não é neuromodulador. Neuromodulador. A gente não pode confundir a neuromodulação que a gente faz com a técnica de estimulação com o neuromodulador, que é uma substância como a dopamina. Neurônio. Isso. Ou a serotonina, né? Exato. A gente tem diferentes classes de neurônios dentro do nosso cérebro. Isso. E geralmente esses neuromoduladores, eles não vêm sozinhos, né? O mesmo neurônio que dispara dopamina, ele tá disparando glutamato junto, né? Lembrando que os principais neurotransmissores no cérebro, né? Glutamato e GABA, fazem, assim, 90%, 95% da neurotransmissão ali dentro. A dopamina tem um papel importante, porque o que esses neuromoduladores fazem de tão interessante? Modulo. Eles amplificam o sinal. Seu comportamento, é o que a Karina falou. Se a gente mal acostuma, ele tá modulando o seu comportamento. E que tem tudo a ver com o que você trouxe. Porque se você trouxe que os pacientes, eles se sentiam antes de se sentir,
eles já estavam. Talvez a modulação tenha sido tão grande que eu não precisava nem sentir para que eu tivesse o resultado. Porque as duas vias funcionam, né? Então, de repente, eu bato a cabeça e aí eu sinto dor porque eu bati a cabeça. Mas eu também posso sentir dor e aí depois eu ter uma reação fisiológica relacionada com a dor. Tipo, angústia e ter uma reação fisiológica. Os dois caminhos, né? Sim. Então, a gente fala, vamos usar uma via de mão dupla, né? Aqui, bem leigamente falando. Então, a gente modulou também, né? E aí eu tô sempre triste. O cérebro vai ficando muito bom em fazer o que ele faz. Exatamente. Você acostumou aquele circuito neural a ser ativo, Ser né? ativado. Então você tá reforçando aquele comportamento sempre. É como se a própria tristeza gerasse uma recompensa. Quantas vezes você já não ouviu alguém falando assim: ah, mas eu gosto de curtir a minha bad. Minha bad, Né? A pessoa que vai colocar aquelas 500 músicas depressivas durante a madrugada e isso vira um hábito pra ela. Isso. E ela vai se enfiando cada vez mais dentro daquela Então, situação. puxando isso que você acabou de falar e puxando também o que a Nath estava falando, dentro do que você já estudou de neurociência, a gente consegue modular, não no sentido, mas modular as nossas emoções se a gente colocar, por exemplo, uma música que lembre um momento feliz da vida, uma postura corporal que lembre um momento em que você se sentia mais forte, encontrar amigos que têm memórias positivas. Isso consegue alterar a química ou a fisiologia do cérebro? Pelo menos no curto prazo, sim. Tá? Mas no sentido de que o cérebro ele é dependente de contexto para funcionar. Tudo que é informação de contexto que ele tem à sua disposição, você está processando. Tem 500 estímulos aqui nesse momento, dentro desse estúdio, eles estão sendo processados mesmo que de forma inconsciente pelo meu cérebro. Né? Claro que eu estou prestando atenção em algo muito específico, que é exatamente o que eu vou falar e nas reações de vocês aqui na minha frente. Mas tudo o que a gente faz e tudo aquilo que o nosso cérebro processa, ele coloca informação de contexto junto que ele tem na memória. Né? Então, se a gente traz esses momentos felizes, essa pose de um momento de glória, digamos assim, né? Se a gente traz, por exemplo, a memória de um momento bacana que a gente viveu, que pode estar associado a uma música que a gente gosta muito, ou que pode estar associado a uma pessoa que a gente gosta muito, enfim, a qualquer estímulo que a gente tenha gostado no passado, é claro que isso vai fazer a gente se sentir melhor naquele momento, né? E aí, se a gente for transformando isso, eu gosto de falar assim, se você quer transformar o mundo, você precisa colocar aquilo que tem dentro de você para fora, né? Se o mundo para você parece ruim, então você tem que fazer algo para melhorar o mundo. E como você pode fazer para melhorar o mundo um pouco? Externa um pouco da tua alegria, sabe? Externa um pouco da tua boa vontade, enfim, dos teus sentimentos positivos, da sua gentileza, porque isso vai trazer o quê de volta para você? O sentimento de que o mundo é um lugar um pouquinho melhor, pelo menos. Isso vai tornar tudo mais tolerável, vai tornar tudo um pouco mais fácil, vai fazer com que você se sinta melhor, né? Só que muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes a gente guarda a gente fica ressentido em relação àquilo que acontece, a gente fica ressentido em relação ao que o mundo tem para oferecer pra gente, e a gente se resigna, né? E aí a gente deixa de Hoje eu conversei com uma paciente, até para contextualizar, acho, que a felicidade, ela tá sempre triste com a vida. Não é bem triste, é frustrada a palavra. E a gente estava falando que a expectativa, que eu acho que a expectativa de vários, é nos grandes feitos, né? Naquelas marcas, assim, casar, aí ter filho, aí não sei o quê, né? Então, assim... No pico da dopamina ali, né? né? São os grandes marcos que, culturalmente, são cobrados. E aí, como ela tá num momento de vida em que ela nem casou e nem... Enfim, tá num momento que não fez os grandes... fica frustrada, porque ela disse pra mim, poxa, hoje é meu aniversário e eu não fiz nada nos últimos anos, nada. E o quanto a gente precisa cuidar desses pequenos detalhes do dia para que todo dia seja legal, pra gente não achar que só é legal o dia que você casa, ou só é legal o dia que você tem filho, até porque você pode não querer ter filho e não querer casar. Também. Então, isso que você falou, né? O quanto a gente pode transformar não só o mundo, a nossa própria vida quando você... E isso foi o que eu falei pra ela. Todo dia pode ser legal. Por que tem que ser legal só quando você conseguir o emprego do seu sonho? Até porque o dia que você conseguir o emprego do sonho já vai deixar de ser, né? Não exatamente. É assim? Quando você conquista...
Você conseguiu lá 100 mil seguidores, já acha que é pouco, não é? Ou Não é assim? A gente é um eterno insatisfeito. É. Conseguir cuidar das pequenas satisfações é muito importante. isso tem tudo a ver com a forma como a nossa fisiologia ela funciona também, né? E aí entra o papel lá da nossa querida dopamina, né? Do nosso sistema de recompensa e tal. Então, todos esses grandes marcos, eles representam o quê, fisiologicamente falando? Um pico de dopamina pra gente. E aí a dopamina traz essa sensação de bem-estar, de prazer, enfim, veio a recompensa que eu queria. Então, enfim, ela te motiva a buscar mais daquilo. Então, quando você entra no estado de dopamina alta, você vai querer o quê? Vai querer mais, né? Você nunca vai querer menos. E não só isso, o que acontece que é nefasto, assim, em relação à dopamina, é o fato de que a gente tem um nível normal de dopamina, né? Então, tá lá a nossa dopamina, ela tá vindo. A gente tem esse pico de dopamina quando chega a recompensa. Depois que o pico acaba, ele não volta para aquele nível base que ele tava antes. Ele vai para baixo daquilo. E se a gente se acostuma a ficar correndo atrás de pico de dopamina, a gente tá pegando essa nossa taxa basal e diminuindo cada vez mais. Até porque a gente tem limite de dopamina que a gente consegue produzir em determinado momento. E ela acaba sendo, a gente chama, né, depletada, né? Então ela acaba se esgotando, digamos assim, ela vai ser quebrada, né, de alguma forma, e vai ser reciclada, né? Só que isso leva um tempo até você reciclar a dopamina. Então, por que droga de abuso lá tem um efeito tão, né, forte nas pessoas, pode viciar? Justamente. E traz uma bad muito grande depois. E é isso que faz buscar mais. E muitas Você vezes fuma um cigarro, depois 2, depois o próprio 10. usuário, quando você trabalha com dependente químico, ele te fala isso. Ele fala, não uso para ficar bem, eu uso para não ficar tão mal. Exato. Tipo, ele começa a usar porque vai descendo cada vez mais, ele fica cada vez mais mal, e aí ele passa a usar para ele... Uma coisa que eu acho interessante, já que a gente tocou nesse assunto, é o que acontece no cérebro, porque quando você trabalha com dependentes químicos, eu já tive a oportunidade de estagiar durante a faculdade, eles reclamam muito de dor, principalmente a dor da deglutição. Né? Eles começam a ter uma reclamação, porque quanto mais dopamina você tem no cérebro, mais prazer você sente. E tem dores que a gente sente que a gente se acostuma. Então, por exemplo, o ato de deglutir, de você mastigar um alimento, é natural para você e você já não sente mais aquela dor, porque adaptação sensorial, né? Tipo, o lugar tá super fedido, você passou meia hora lá dentro, alguém entra e fala, nossa, como que você tá aí? Você fala o quê? Não tô Porque, nem sentindo. exato, porque se você ficar sentindo toda hora, você não faz o que você tem que fazer. Tipo, sala de aula de adolescente, é nojento. É tipo o nariz. Mas quem tá lá dentro e acha normal, né? Tipo assim, tá aquele bafo de suor e tá tudo bem. É tipo o nariz na frente do nosso olho, né? Isso. Que a gente devia enxergar o nariz, ele tá aqui, mas a gente não enxerga. É a acomodação. Exato. A gente tem essa adaptação sensorial. E aí, como que a gente pode explicar, talvez, a dor que essas pessoas sentem quando elas entram na fase de abstinência, porque elas começam a relatar muito sobre dor muscular, sobre dores que para nós é normal, tipo, a gente tá adaptado a elas. Tá. Eu consigo pensar uma linha de raciocínio, tá? Não consigo garantir que essa seja a explicação correta para isso, né? Não é bem minha especialidade, mas vamos lá. Dor e prazer, elas estão relacionadas no sistema nervoso, sim. E também tem essa questão justamente da acomodação. Imagina que a gente tem um nível confortável, então, de dor que a gente suporta quando a gente faz esses movimentos que sejam, né? E aí, retomando um pouco, né? Quando a gente tem essa questão do usuário, né? Que tem adição química, usar uma substância que eleva muito o nível de dopamina e deixar ele super eufórico e aquele negócio, meu Deus, né? Depois, a quantidade de dopamina que foi liberada ali e que vai para reciclagem, vamos colocar assim, ela é enorme. Então a gente vai ficar sem, a gente vai ficar com muito pouco. E aí você vai se sentir muito mal. E conforme você se sente muito mal, você fica muito mais fragilizado nesse sentido, né? Porque, justamente, tá bom, eu tô bem aqui, a dopamina me traz um certo bem-estar. Vai. Uma vez que eu retirei a dopamina, cadê o meu bem-estar? Já não tá ali. Então, qualquer estímulo, nosso limiar para esse tipo de coisa, vai lá embaixo. Então, a gente vai sentir mais dor. Provavelmente deve ser algo nesse caminho. Eu lembro de ter lido bastante tempo uma pesquisa, nem sei aonde e tal, mas
que pessoas que viviam solitárias, se sentiam sozinhas, tá? Uhum. Elas tinham sentiam dor. Aqui a mesma região do cérebro que reconhecia a solidão é a mesma da dor. Dor social, dor física são processadas na mesma região do É cérebro. isso sim. mesmo? Sim. E outra, na verdade, a solidão é o pior veneno pro ser humano, né? Diminui a nossa expectativa de vida. Na verdade, o principal fator para diminuir a nossa expectativa de vida é a solidão. Não é a solitude, no sentido de eu Gosto de curto ficar. o meu momento sozinho. E tá tudo bem, me sinto bem assim. Não. É aquela solidão, me sinto mal porque não tenho gente ao meu redor. Eu não tenho interações de qualidade com as pessoas. Isso pode diminuir a expectativa de vida de um ser humano em até 15 anos. Eu li isso. 15 Que era a anos. mesma coisa que fumar 15 cigarros por dia, a solidão. Isso é um negócio terrível. Bizarro, né? Entre as piores coisas que a gente pode fazer é fumar, beber e a principal é ficar sozinho. Se isolar completamente, viver essa vida de solidão, né? Essa vida de um isolamento não saudável. Imagina o impacto, né? Que E o será que é isolamento por social isso deve que a ter gente tido na nossa sofre? saúde. Desculpa, mas será que é por isso que a gente começou a reunião falando desse lugar que a gente sofre demais quando as pessoas não nos aceitam? Uhum. Será que não é esse mesmo lugar do cérebro que dá É. dor? Exatamente, a rejeição social, a gente ser extremamente sociáveis, né, para nossa sobrevivência, isso é extremamente importante. Então, na tentativa de manter a homeostase, o que o cérebro vai fazer? Mandar um alerta. O alerta da dor social, dessa angústia, de querer motivar você a buscar a interação e o contato com as outras pessoas, porque é preciso para a manutenção da tua própria saúde, né, da tua própria sobrevivência, quanto da perpetuação da espécie. Tá? Então, é necessário isso. E a mesma região do cérebro que processa a dor física lá vai processar essa dor social também, a dor da rejeição. Quando a gente é rejeitado, é como se tivessem tacado uma pedra na sua cabeça. Partindo do pressuposto que a dor física e a dor social são a mesma região do cérebro que está a processar, se eu tomar um analgésico para dor de amor, eu amenizo meu sintoma? Nossa, essa aí... Eu acho que é difícil, Vamos né? tentar? Sim. Acho que vale a pena tentar. Brincadeira, o pessoal vai começar a tomar remédio aí, analgésico. Vai acabar na farmácia, né? Amanhã Gente, mesmo. é brincadeira, tá? Brincadeira, é só por pra favor. levar pra pesquisa. Não vai sair tomando remédio. levantando um ponto Sim. importante. Porque se você, o cérebro não sabe que dor que você tá sentindo. Exato. E aí, se eu tô com dor que eu tomei uma bota. Mas aí eu vou lá e tomo um analgésico e, de certa forma, eu amenizo. Lembra que o contexto ele é importante. O contexto é importante. Vão ser diferentes vias neurais que vão processar a dor social da dor. Elas vão se encontrar num certo núcleo lá dentro do cérebro que vai ter ali a sua atividade. Mas não quer dizer que sejam os mesmos neurônios. Não quer dizer... O gatilho aqui, ele é muito importante. Qual que é o estímulo que está gerando essa dor? Porque eu não vou tratar... O cérebro não vai responder da mesma forma para uma queimadura, para um arranhão ou para dor de amor. Da mesma forma, a forma como ele comunica tudo isso não vai ser o mesmo sistema de neurotransmissão. Então, por isso que a gente não vai tomar analgésico aí para questões dor do de coração aí, né? Uhum. A não ser que alguma questão do coração que envolva analgésico mesmo, né? Mas não é essa a questão do coração. Olha, gente, a gente tá com um livro. Ele tem 28 anos, 10 anos em neurociência, já tem um livro. E aí tem uma pergunta aqui incrível do livro que é... Primeiro, o livro é Neurociente. Por que algumas pessoas são mais felizes que outras? Tem como você dar uma resumida nessa resposta pra gente? Porque eu acho que pode interessar. Ele é baseado naquele estudo que saiu, feito pela Universidade de Harvard. Foi mais de 80 anos de estudo com milhares de pessoas. Onde eles mostram, basicamente, que a qualidade das relações que a gente tem com as outras pessoas é um fator determinante para a nossa felicidade. E a gente está falando aqui de solidão. E eu citei justamente a qualidade dos nossos relacionamentos por conta disso, né? Felicidade e longevidade, elas estão conectadas, né? E por isso que eu trago essa provocação aqui. PS, não é por conta do dinheiro. O dinheiro é óbvio que ele é muito importante. Ninguém vai falar que o dinheiro não é importante. E até um certo grau, o dinheiro ele traz felicidade sim, né?
Existe uma curva lá, os estudos que mostram que até você ganhar uma certa quantidade de dinheiro, você consegue maximizar ali a sua felicidade, mas depois não é a felicidade que o dinheiro vai te trazer. Ele vai te trazer mais confortos, mais regalias. Mas a felicidade, obviamente, vai partir de dentro, né? E ela está relacionada com a forma como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, com a qualidade desses relacionamentos. Porque não basta você ter 1000 amigos, não basta você ter 1000 pessoas em volta de você todo dia. Não é sobre a quantidade de pessoas. É sobre aquele tempo de qualidade. É sobre você estar bem na presença dessas pessoas. É sobre você ter uma rede de suporte, né? Então, esse livro ele trata sobre isso e eu falo um pouco sobre fatores que podem influenciar negativamente para que as pessoas não vivam a vida de uma forma tão feliz quanto elas poderiam viver. Fatores esses que são inconscientes e o trabalho de um neurocientista como educador, às vezes, é trazer aquilo que é inconsciente para as pessoas para a consciência. Para que pelo menos a gente saiba e consiga identificar no nosso comportamento situações em que a gente se coloca numa posição que não necessariamente serve aos nossos melhores interesses. Muito bom. O que acontece no cérebro de um autista? Olha, existem muitas diferenças, né, que a gente pode observar, porque o autismo é uma questão, o TEA, né, na verdade, não vamos colocar o autismo, vamos colocar o TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, existe ali, o principal achado que a gente tem ultimamente em relação a isso é que a velocidade de desenvolvimento de certas regiões do cérebro está alterada no TEA. Isso é importante, por quê? Porque tudo no cérebro é questão de conexão de uma região com outra. E quando a velocidade de construção dessas conexões e do tamanho e da poda dos neurônios que estão ali sobrando e tal, etc., ela é diferente, você vai ter um padrão de conectividade generalizada diferente nesse encéfalo. Isso vai produzir as alterações de comportamento que a gente observa. Isso é uma hipótese forte sendo testada, né? Mas é a melhor que a gente tem em relação ao TEA, hoje em dia. Tá? Então, regiões principalmente corticais, né, que são aquelas que evoluíram mais recentemente na nossa história evolutiva, que estão relacionadas com a nossa capacidade de processamento sensorial e também de processamento, de planejamento, de raciocínio, de interação social, principalmente, né? Então, a nossa interação social, que é um dos principais sinais de que a criança, né, ela desenvolve até a dificuldade dela se relacionar com os pais, com os pares, tudo mais, né, aquela questão do contato olho no olho, a questão mesmo do próprio relacionamento, da fala, né, da busca pelo comportamento social de uma forma geral, ela é mediada pelo córtex pré-frontal, né, principalmente. E inclusive, se eu não me engano, tem uma parte dele que é o órbito frontal, né, mais especificamente que modula esse comportamento social. E ele é uma das últimas regiões a se desenvolver, geralmente. Então, inclusive é marco para o final da adolescência, que a gente diz hoje em dia. A adolescência não acaba lá nos 18 anos, ela acaba lá nos 20 e poucos, tem gente sugerindo até perto dos 40. Caramba! Então tem muito tempo para desenvolvimento cerebral dessa região que é tão importante para o nosso comportamento, né? E no TEA, o que vai acontecer é que esse padrão de desenvolvimento dessa região ele vai ser muito acelerado. Você encontra criança de 7 anos com TEA que tem um padrão de tamanho dessa região de um adulto, muitas vezes. Só que essas conexões, elas não foram ajustadas da forma como comumente acontece. Isso pode trazer os impactos que a gente observa. A gente trouxe aqui o Braulino Peixoto, que trabalha com neuromodulação, e ele já trouxe pesquisa mostrando que o uso de neuromodulador também com um padrão de eletricidade, né, de campo elétrico para modificação em TEA, já fazia alguns pacientes terem melhora na questão social, lembra disso? Uhum. Muito legal. Interessante, né? Muito Acho que a neuromodulação vem realmente para trazer uma outra possibilidade. Aumentar a qualidade de vida. Claro. Eu acho que esse é o futuro. A interação do cérebro com essas técnicas, né? Então, essa forma de estimulá-lo, ou mesmo com máquinas que a gente pode produzir, né? Esses dispositivos que a gente chama de wearables, que vão coletar nossas informações e que elas podem fazer com que a gente responda, podem emitir um sinal para que a gente responda, de certa forma, pode ser constituir uma forma de tratamento para diversos transtornos no futuro. Uma coisa que eu tenho certeza é que a neurociência vai transformar o mundo completamente nesse século. E assim, tem pesquisa aí para o milênio inteiro para a gente fazer. Sem sombra de dúvidas, mas
as principais tecnologias emergentes hoje que eu enxergo com potencial de disruptar completamente a forma como a sociedade funciona e como a gente enxerga nós mesmos é a neurociência. Também acho. A questão do humano ciborgue, né? A gente já é meio ciborgue hoje em dia. A gente acha que não, mas, só o fato da gente ter um celular na mão já é o suficiente para ser uma extensão. Exato, como se fosse uma extensão. Você nossa. integra o objeto, porque quando você tá no carro, você é o carro. Junto com você. Sim. O seu cérebro faz a conexão, por isso que você sabe tamanho, você sabe dimensão, porque ele integra aquela ferramenta e ele entende que para que ele fique bem, ele precisa ter. E a gente integra, né? O celular é parte do que a gente é. Tanto que quando você sai sem celular, você volta pra buscar. E a pior sensação do mundo é te roubarem o celular. É horrível. Roubaram uma parte de você. É horrível. Roubaram mesmo. No meu caso, rouba a minha memória. Exato. Roubar uma parte da sua mente. É Liga importante. pra casa, não sei o número. Exato, não dá. E você fica assim, você fala assim, tá, mas o que eu vou fazer? Mas, nossa, como que eu vou acordar? Por onde eu começo, né? É horrível. Porque a gente realmente integrou, assim. Pra gente encerrar, o que você acha da Neuralink? Qual que é a sua visão a respeito de implantes de download no cérebro humano? Tem toda uma questão, quando eu estava estudando filosofia da mente na faculdade, que é uma matéria, assim, completamente... faz você pensar a vida de uma forma maluca para as pessoas, normalmente. Então, assim, eu vou partir de um ponto de vista completamente diferente do senso comum, tá? Não me julguem. Mas a questão tem gente que propõe que a consciência é algo físico, intricado no cérebro. Tem gente que discorda. Dentre esses que propõem que a consciência é algo físico, a gente pode imaginar, se é físico eu posso baixar. Posso fazer um download da minha consciência num DVD. De repente. DVD é uma coisa velha, né? Mas vou colocar na memória do meu celular. Tá. Beleza. Ok. Então, se eu consigo fazer download da minha consciência, será que eu consigo fazer upload de coisas para minha consciência? Talvez. Isso vai depender do ponto de vista teórico ao qual você vai partir. Eu acho que existe um hype em relação a isso. Isso exigiria muita pesquisa. Acho que a forma como foi divulgada a questão da Neuralink foi uma questão de estamos muito mais avançados do que realmente estamos nesse ponto da pesquisa. A discussão no meio acadêmico vai dizer que isso provavelmente é algo que é praticamente inalcançável, mas não impossível, por enquanto. Existe aí uma possibilidade que está em aberto. Então eu fico nessa vibe do quero pagar pra ver. Tá. Eu quero saber o que vai acontecer no futuro sem muito... Mas será que a gente vai estar vivo? Quem sabe, né? O engraçado é que a ciência, ela galopa, né? O desenvolvimento tecnológico, ele não é uma coisa linear. Então, antigamente a gente tinha muito menos cientista, a gente tinha muito menos pesquisa sendo feita. Nos últimos 100 anos a gente aprendeu mais sobre o cérebro do que na história da humanidade inteira, que tem aí só centenas de milhares de anos. Exato. Então, tomara assim, que seja essa velocidade, né? E essa velocidade ela é exponencial, porque cada vez mais vem mais cientistas, a gente vai produzindo mais ciência, então as coisas vão acontecendo cada vez mais rápido. E a tecnologia ajuda a gente a ir mais rápido ainda. O que essas inteligências artificiais generativas não podem fazer para disruptar o campo da neurociência? Podem trazer muitas hipóteses que os cientistas até hoje não estavam enxergando. Então, a gente pode ver nos próximos anos um aumento significativo de achados que são completamente, assim, que antes poderiam parecer absurdos. Eu acho muito provável, porque quando a gente... a mente, na minha opinião, tá? A mente, ela é um somatório de químico e eletricidade. E se você entender o padrão, que é o que está chegando já, né? Já descobriu que a depressão tem um padrão da ínsula, não sei o que. Você pegou um padrão. Eu acho que quanto mais a gente tiver tecnologia para descobrir o padrão da mente, descobrir o padrão da patologia, né? Tem uma mente saudável, uma mente patológica, e você conseguir aproximar isso, seja quimicamente ou através de neuromodulação. Acredito muito E nisso. tecnologia para isso a gente tem. Né? A gente tem algoritmo de aprendizagem de máquina para lidar com grandes volumes de dados. A gente tem inúmeras técnicas onde a gente consegue pegar esses dados a respeito do que está acontecendo elétrica e quimicamente dentro do cérebro. Então, a gente tem condição de... É onde está o ponto da pesquisa, realmente. Vamos entender esses sinais neurais, esse que a gente chama de código neural. Isso. Né?
e ver como que ele se comporta quando a gente coloca uma estimulação lá que mexe com ela. E aí, como que isso tem impacto no comportamento? Como isso tem impacto num transtorno? Como que isso tem impacto na vida das pessoas? A gente ainda vai descobrir muita coisa sobre isso. Essas tecnologias de sensores que estão sendo desenvolvidas também são muito importantes. Então, a gente vai ter... Tem relógio medindo N informações a respeito do seu metabolismo e você não dá até muita o seu bola sono. para isso, né? Até o seu sono, inclusive, muito importante. Enfim, não vou estender muito, mas a questão é que nos próximos anos a gente deve ver um avanço muito grande nesse sentido, sim. Legal. A gente sempre faz um joguinho aqui, Ni, pra gente encerrar Adoro o jogos. episódio, tá? Que legal. Pega 2 cartinhas e se você não gostar do que você pegou, você pode trocar, tá? Uhum. 2 cartinhas. Isso. Opa. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai fazer uma pra mim e uma pra cá, tá bom? Ah, tá. Legal. O que você faria se você se tornasse imortal? Nossa, que loucura. Putz, acabamos de falar Putz, dessa coisa da essa- neurociência e ficaria com inveja de você. Não, e o pior é que essa é uma questão super importante pra mim. Eu trato na terapia desde sempre. É pesado. Assim, mas eu nunca parei pra pensar o que eu faria se eu fosse imortal, mas pra mim, sei lá, a coisa que mais me dá prazer e motivação hoje em dia pra seguir em frente é a questão de conhecimento. Tô muito preocupado em aprender coisas novas, nenhum conhecimento é fixo, imutável, e me traz a sensação de pena em relação à morte por não ver aquilo que vai acontecer depois, não ter esse conhecimento, ter esse aprendizado, né? Então eu acho que a minha vida seria muito no sentido da transmissão desse conhecimento que foi sendo acumulado e o poder de contar histórias sobre o passado até onde porque não adianta nada ser imortal se você não tiver memória também das coisas que exato. aconteceram lá atrás, né? Não, vai ter. Então, vai ter que saber. continuidade. Mas por outro lado é muito triste, né? Porque essas outras pessoas todas vão partindo e Exato. tal. Não deve ser um negócio muito legal, não. A menos que todo mundo... Mas aí isso aí tem outro problema. Ixi. Nossa, você foi a Karina respondendo Foi mesmo, ela respondeu a Exatamente. mesma coisa que você. Sério? Que Ah. legal. exatamente, até a pena, assim. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Falo, pô, tanta coisa pra aprender e viver, né? Que pena que morra. A vida é maravilhosa nesse sentido, né? Tem... Eu fico pensando, quando eu entro numa biblioteca, a quantidade de coisas que eu nunca vou ler. Eu acho isso tão triste, por um lado, assim, mas... Falo, gente, a gente precisa fazer as nossas escolhas, né? É. Por isso que a vida... Viver é escolher, né? Nesse sentido. Muito bom. Agora Legal. você E pode agora eu que fazer uma faço? pra mim. Aham. Tá, então... Tá, vamos lá, Nath. Se você pudesse escolher alguém famoso com quem ter um filho, quem seria essa pessoa? Ai, Jesus. De novo, é só ter um filho, tá? É só ter um filho, tá? Me veio os nomes na cabeça, nada a ver, assim, sabe? Do nada. Sei lá, Brad Pitt. Ah, Tá. tá manjada essa aí. Neném Ana Celine. Olha só. Pronto, escolhi. Se tivesse o poder de hipnotizar uma única pessoa, quem seria? Caramba. Quanto poder, hein, que a gente tá Isso tirando. é um poder, assim, né? Mas hipnotizar daqueles que você controla, a pessoa, tipo, Isso. controla remoto, assim, né? Porque a gente sabe, né? Hipnose não é assim, né? Mas é assim, vamos brincar de... Isso, estamos brincando. Finge. Se eu fosse hipnotizar uma única pessoa no mundo, tem que estar viva hoje, né? Não Sim. pode ser alguém do passado. Pode, vai. Pode. Vale Ah, eu tudo. hipnotizaria o Hitler, então. Boa. boa. Pra Arrasou. não fazer merda. Aham. Desculpa, vai Não, é isso diminuir mesmo, o mas não tem outra engajamento. palavra, é isso. Ah, tem outras palavras bem mais Tem. adequadas, mas bem mais pesadas que o algoritmo não vai gostar. Então, é isso. É isso. Agora Adorei. você É, pra cá. Agora eu pra cá. Se você pudesse mudar uma única característica na cidade em que você vive, qual seria? Eu falo isso, né? Violência. Acho que a violência é assustadora. E ela tira parte da nossa felicidade, né? E dá Ah, sim, com E da certeza. felicidade de quem pratica também. Da nossa saúde Da nossa saúde. mental. É difícil, né? E é Sair na melhorar rua. bem, né? Sim. A gente mora na pior cidade do não, Brasil. Rio de Janeiro, pô. Para. Tamo junto. É. E as origens da violência também, né? Tem um impacto gigante na fisiologia, na anatomia do cérebro. A gente já sabe disso. Então, as políticas públicas, elas precisam enveredar num caminho muito diferente para que a gente possa realmente tratar desse problema que, enquanto a gente não for para cima de verdade com medidas preventivas, né?
A gente nunca vai sair desse ciclo de violência atrás de violência. Sim. Lindo. Então eu tiraria todo tipo de violência. Inclusive a virtual. É verdade. Ó, seria bom. Então, pessoal, ó, sem violência virtual, vamos lá, amorzinho. O pessoal tá aqui dando o seu melhor, tá, gente? Ó. É, por vocês, tá? Um presentinho nosso pra você se lembrar Que maravilha. desse momento. Pode abrir? Por favor. Pode. Meu Deus. Eu vou acabar rasgando. Rasga, Isso. pode rasgar essa. Eu sou meio bruto com essas coisas, não. Fofinha. Ele vai gostar, ele vai gostar. Vou Teve tomar café. Ai, gente, é maravilhoso. Adorei. Amei. Acontece amei, coisa muito no meio legal. do caminho, Não, né? isso aqui é todo dia, né? Então, quando você estiver de bem, você pega o outro lado, que o outro lado é a gente. Te agradecendo muito meu por ter Deus, vindo muito aqui. legal. Muito Eu obrigada. agradeço, foi muito legal o bate-papo. E muito parabéns, maravilhoso. parabéns, sabe? Porque você está enveredando num caminho, já está há muito tempo, né? 10 anos num caminho que é importante para todos nós. Então, e a gente está muito feliz que você... Eu fico muito Obrigada, feliz. Ani. Eu muito amei feliz te mesmo. conhecer pessoalmente. Eu amei de conhecer verdade. vocês também, achei maravilhoso, foi um papo super gostoso, espero que o pessoal tenha gostado também. Gente, segue aí, se inscreva, deem like, Isso. compartilha, faça o que vocês forem fazer onde vocês estiverem, porque merecem. Ah, Muito. obrigada. Obrigada. Não se esqueçam, então, de seguir a gente. Agora.